Paulinha, que Que sensacional, né? bom, que Figura sensacional. humana. Você, João, faz a diferença nesse jornalismo, viu? É, porque também a gente escolhe as pessoas boas, né? Então, isso ajuda. Exato. Que bom, fico muito feliz. E foi Fora, ótimo, João, porque ele já adiantou questões muito centrais, né, do que a gente se propõe aqui a discutir, que é justamente essa questão de pensar políticas públicas a partir de agora, né, e a partir de todo um retrocesso, tanto no campo da segurança pública, a gente está falando aí da questão de armamento, né, e tanto no campo das políticas públicas voltadas para a questão fundiária, enfim, tanto urbana quanto rural. E quando a gente pensa no caso, né, foi proposto aí eu dialogar sobre 2 casos específicos, né, então vamos ver como é que a gente converge enquanto fenômeno social que abrange esses 2 casos, que é o caso da chacina em Sinop e o caso do deslizamento, enfim, da questão das chuvas em São Paulo. Né? Quando a gente pensa que o pano de fundo, tudo isso está imerso na questão fundiária, né? Está diretamente ligado à questão do direito à cidade, do direito à moradia e o reflexo, né, como o nosso querido Inácio colocou agora no final, de que isso não é um processo individual, mas sim um resquício, ele é, na verdade, a reverberação de um histórico, né, de expropriação, de um histórico de desigualdade social, né, que se deu na construção, tanto do campo quanto da cidade. Né? Ou seja, nesse direito, né, de estar na cidade, de estar no campo e, fundamentalmente, de ter o direito a viver com dignidade, de ter a moradia digna, enfim. Então, esse é, de fato, um pano de fundo, porque quando você menciona a questão dos CACs, né, que está acontecendo de forma bastante incidente na área rural, não é por acaso. Quer dizer, você desvirtua, né, toda uma política pública de desarmamento, né, uma política pública voltada a uma segurança pública, né, e não uma segurança privada, individual. Né, você desvirtua isso fomentando o quê? O que a gente já vinha tentando superar, que é toda uma violência individual, toda uma violência no campo, toda uma violência urbana, pautada num processo de armamento e de resolução direta das situações. Então, a gente fragiliza indiscutivelmente a segurança pública, uma política efetiva de segurança pública, né? E o que eu vejo aqui não tem como dissociar. Né? Quando a gente pensa tanto no campo como na cidade, fundamentalmente, a gente precisa rever, né, o que já está acontecendo, né, o que o nosso ministro Flávio Dino já vem fazendo, a campanha de desarmamento e mais, toda uma campanha atrelada à questão dos direitos humanos, voltada à superação de ações que foram denominadas de ódio, né? Mas o ódio, ele vai, porque o ódio ele vai para além da política representativa. O ódio, como o Inácio colocou, ele está como uma mentalidade de socialização, que já, evidente, existia, houve uma suspensão, né, de políticas públicas efetivas para minimizar a barbárie, ou seja, as resoluções violentas, né, das questões, né? Aí entendendo o conflito como uma coisa própria da vida coletiva, né? Ou seja, conflito como algo positivo, no sentido de que faz reverberar as disputas que devem ser equacionadas, e cabe ao Estado, fundamentalmente, esse papel, não de provocar disputas, mas de equacionar, e por isso ele tem que trazer os diálogos, né? De equacionar a trama de forças no sentido de garantir o interesse público, no sentido de garantir o quê? A qualidade de vida, a vida digna para as pessoas. Aí a gente tem problemas estruturais, né? Tanto na questão da violência por conta de armamentos, das resoluções de baixa alcance da segurança pública, e sim de segurança privada, como a gente tem das disputas de território, como as disputas de terras no país. E quando a gente pensa no desastre, né, denominado natural, né, evidentemente. oi, Paula. Deu uma travada na Paula aqui. Paulinha, você consegue retomar? Vamos aguardar um pouquinho aqui, gente. A Paula está tratando desse tema aí
das tragédias brasileiras recentes, né? E sua relação política, porque muita gente atribui as tragédias, né, a situações divinas e outras situações que não são, de fato, o pano de fundo das tragédias, são o que provocou, de fato, essa tragédia. Então, ela estava fazendo essa análise, ela caiu mesmo. Não sei se ela consegue retomar. Então, a gente vai pedir a você que está nos acompanhando para fazer a sua inscrição no canal. A gente está com uma boa audiência aqui. Vou trazer aqui um comentário, mais um comentário, do João Pires, né? João Pires que... Aliás, acho que faltou um comentário aqui do João Pires, aqui, deixa eu ver. O João Pires tinha falado aqui anteriormente. Paula voltou aqui. Paulinha, eu estou lendo os comentários aqui, tá? Desculpa, porque... O João Pires tinha trazido aqui anteriormente abaixo imperialismo americano, socialismo vive. Eu tinha esquecido, João, de ler seu comentário. E ele volta aqui. Não, aqui estou vendo que é Sociologando, que é o nome da coluna da Paulinha, e ele volta aqui com o artigo de Zé Reinaldo sobre a resolução da ONU é preciso e nos remete a uma preocupação sobre a posição subserviente adotada pelo Brasil. Celso Amorim e Lula conduzem o Brasil para o fim da neutralidade. Paula, consegue retomar? Sim, consigo. Então, João, como a gente estava debatendo aqui, então o que a gente tem fundamentalmente, a fragilidade, né, e o desvirtuamento de uma política de segurança pública que se tornou uma política de segurança privada, né, que vem fomentando todo esse processo de armamento e de violência no campo e na cidade, que está diretamente ligado, evidentemente, com o processo de disputa fundiária, né, indiscutível, que é, como o nosso querido Inácio já colocou, que é o histórico, né, da nossa... do nosso processo, né, de ocupação dos territórios. E a gente tem, por exemplo, quando a gente pensa na lógica dos desastres, né, que são lógicas que, na verdade, já são previsíveis desde... todo ano a gente sabe quais são as épocas de incidência de maior chuva, de seca, enfim, evidentemente que a gente vem tendo um cenário de alterações ambientais, socioambientais muito incidentes, estão sendo estudados, estão sendo mapeados, né, mas que a gente vê, quando a gente fala, onde acontecem, né, esses desastres, né, fundamentalmente na periferia, né, em lugares onde esse processo de regularização, esse processo de planejamento foi completamente colocado de lado, acontecendo a própria sorte, né, as resoluções são feitas de forma espontânea. Então, o que a gente tem hoje é a necessidade de articular, João, políticas públicas, né? Acho que agora, como o nosso querido Inácio falou, a gente agora precisa entrar num campo muito mais propositivo, né? No sentido de que a gente tem, efetivamente, um governo que pensa nas políticas públicas voltadas para a população, né? Para o povo, né? Que e deve ser sempre o foco de qualquer política pública. Então, a necessidade de articular, né, toda uma política de segurança pública, de acesso à justiça, efetivamente, né, com uma política de regularização, uma política de planejamento, de regularização urbana, e aí, enfim, com a questão da moradia, com a questão dos territórios, e pautada numa lógica que deve superar, ou então deve trazer propostas por tensões que a gente vem vivendo há muito tempo, questões de risco e vulnerabilidade, né? Conforme o nosso querido Inácio já começou a aventar, quer dizer, esses têm sido os dilemas das políticas públicas, tensões das políticas públicas, né, que vêm justificando situações, que vem ou deixando, né, de tomar providências com relação efetiva à questão do direito à cidade, a questão do direito à moradia, e mantendo as situações como estão. Então, a gente tem tragédias em periferias, né, porque parece que isso sai a um custo político, né, mais possível, mais aceitável do que enfrentar realmente a realidade de garantia do direito de cidade digna, de moradia digna
para essas populações. Então, eu acho que o momento é de articular políticas públicas bastante centrais, por exemplo, como essas, né? A de garantia de moradia, de garantia de dignidade de vida, né, na cidade, ou seja, cidade digna, pensando fundamentalmente nas periferias. Por quê? Porque é o processo de reparação histórico necessário. Quando a gente pensa quem é a população periférica, a gente está falando de populações que foram afastadas, expropriadas, né, que são negros, né, o racismo é uma característica muito incidente, né? Inclusive a gente tem hoje uma categoria chamada racismo ambiental, que, ao meu ver, é oportuna. No entanto, eu acho que ela é restrita, né, para uma perspectiva de moradia, de saneamento, enfim, que é importante, mas a gente precisa pensar no processo de desigualdade como um todo, né? Porque a disputa de terra, mas é a disputa de qualidade de vida. E aí, por isso, é muito importante quando a gente fala da necessidade de rever políticas públicas de direitos humanos, porque a necessidade de rever todo um ethos societário, uma mentalidade de sociabilidade coletiva pautada na garantia da dignidade humana e dos direitos humanos. Então, a partir daí, a gente vê a necessidade, quando a gente vê tragédias, como a de Sinop, que não é um caso isolado, né, como foi bem colocado aqui, e como a gente vê situações de desastre em São Paulo, a gente está tendo, inclusive, paralelamente, a questão de seca no Rio Grande do Sul. Então, a gente precisa entender e enfrentar essa realidade com a necessidade de políticas públicas articuladas, quais sejam políticas públicas de segurança pública, efetivamente, de uma segurança pública cidadã, e de moradia, né, de direito à cidade. A gente tem aí, oportunamente, né, a Secretaria de Periferias. A gente deseja todo o sucesso e todo o apoio ao Simões, né, Guilherme Simões, que assumiu essa secretaria, que ocasionalmente, inclusive, é um colega sociólogo também, que, enfim, tem esse desafio nas mãos. Mas que bom, né, que esse governo já trouxe essa inovação no Ministério das Cidades, né, é uma inovação, na verdade, um resgate de uma política que já se tinha iniciado antes, mas que agora, então, enfrenta um desafio e a necessidade de proposições de soluções coletivas bastante incidente, dado todo esse histórico de retrocesso, né? E uma política, evidentemente, de reforma agrária, uma política fundiária, uma política de garantia da vida rural, né? Entendendo que hoje em dia o rural e o urbano às vezes se interconectam, né? A gente tem toda uma discussão sobre novas ruralidades, que é fundamental que a gente entenda que o norte, evidentemente, precisa partir de políticas públicas garantidoras da vida, garantidoras da sociabilidade cidadã, focadas em direitos humanos, ou seja, focadas nos princípios basilares da dignidade humana e dos direitos humanos, fundamentalmente voltadas para rever e reparar um processo de expropriação histórica e desigual, né, de um processo de desigualdade social histórica que a gente vem vivendo. Então, é fundamental, quando a gente pensa nessas duas tragédias, tentando fazer um paralelo e pensando na proposição de políticas públicas, que a gente entenda a importância de políticas públicas efetivamente voltadas para a garantia do direito à cidade, do direito à moradia, do Ministério, né, no caso das cidades, da segurança pública, da justiça, do Ministério da Justiça, enfim, e acesso à justiça, e, fundamentalmente, dos direitos humanos. Então, é necessário articular, né, essas pautas no sentido de que elas efetivamente produzam reparação social, né? Não só reparação individual, como é de praxe no nosso direito brasileiro, mas muito mais do que isso, reparação social. E aí a gente precisa, então, rever estruturas, não tem como. Rever estruturas institucionais, rever práticas, rever todo um paradigma de desenvolvimento, né, no sentido de focar na dignidade humana efetivamente, e mais, sem dúvida, no fortalecimento da democracia, porque o que a gente está falando é no direito de todos e todas, né, ter espaço, né, no direito de todos ter aonde viver, aonde construir seus espaços de trabalho, de vivência, de sociabilidade, minimizando os processos históricos, né, de expropriação, de desigualdade, de discriminação social, né, que a gente vive secularmente.
Então é isso, João. Eu acho que o que une esses dois episódios, o episódio da chacina de Sinop, né, como é o episódio do desastre, e pensando numa perspectiva estrutural, é justamente a necessidade de rever políticas públicas que foram absurdamente distorcidas, né? Passou por um processo de distorção do ponto de vista da garantia da vida coletiva, da garantia da sociabilidade, agora, então, para outros patamares. Então, que toda essa experiência que a gente teve de retrocesso, que não há outra palavra a dizer, né? E que traz um processo de violência, né? Que está reverberando em vários cenários, né? Quando a gente pensa na violência armada, né? Na questão do crime organizado, enfim, a questão de toda uma estrutura violenta de resolução das tensões que são próprias da vida social, né, e, fundamentalmente, num cenário em que a crise, né, socioambiental se coloca de forma absolutamente incidente, porque ela é um reflexo da forma como a gente desenvolve socioeconomicamente no mundo como um todo e, fundamentalmente, no país. Então, é preciso... Agradecer, Paula. Paula, agradecer. Né? Pode concluir, desculpa, pensei que você já tinha finalizado. Uhum. É preciso fazer uma articulação voltada para a revisão dessas políticas e com foco, evidentemente, reparador. Né? E aí sim, com essa transformação das instituições, com essa transformação da mentalidade, a gente pode aventar algo no sentido de uma justiça social. Fora isso, não há o que se falar, é só retórica. Então é isso, esse é o desafio que se coloca. Muito bom, Paula. Agradeço muito a Paula, a gente já está aqui avançado no nosso horário, a gente limitou 2 horas para o nosso programa, já avançamos muito. Quero agradecer muito você. Retomamos aqui a sua coluna, né, de forma bacana, sensacional. Adoro usar essa palavra sensacional. Então, agradecer o apoio que você dá aí aos direitos humanos, aos sociólogos, com esse diálogo direto com o jornalismo independente, um jornalismo garantidor aí dos direitos humanos. Parabéns, João, e gratidão pela oportunidade. Paula, você sabe que nós já estamos também com a Rádio Expresso 61, né? Está em caráter experimental e vai estar daqui uns dias, daqui semanas, ela está funcionando a todo vapor e a coluna Dialogando vai para lá também, né? Que ótimo, estamos juntos aí, parabéns, contando aí com seu excelente tino musical, né? Com seu excelente percepção musical. Parabéns, João, estamos juntos. Nós somos os nossos programas, todos da TV 61 e as colunas do Expresso 61 vão também ser reproduzidas na Rádio Expresso 61. Agradecer, Paula, novamente, você que está nos acompanhando, a gente ainda tem aqui uma audiência muito boa. Se inscreva aí no canal, acione o sininho para receber notificações, dá o joia, compartilhe aqui o nosso programa. Um final de semana bom para todo mundo, de muita paz, de muito amor, de muita alegria. Então, a gente volta com o Almanac 61 na semana que vem. Mas na segunda-feira, Paulinha, nós vamos reestrear o programa Movimento 61, que vai ao ar a partir das 7 horas da manhã, horário de Brasília. Então, esse é outro desafio, vai ser um programa diário. Espero que você esteja aqui com a gente também. Pessoal, até segunda de manhã, e fique todo mundo aí tranquilo, em paz, muito amor e muita alegria.